de amor, nós te louvamos, nos alegramos, ó Pai, na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor está aqui, ó Pai. Como é bom saber que somos guardados pelo Senhor. Apesar de todas as lutas, aflições, ó Pai, tudo aquilo que nós sofremos aqui neste mundo, nós podemos nos alegrar na tua bondade, ó Pai. Louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo isso, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fala conosco, Senhor, nesse momento. Ó Deus, abra nossa mente, o nosso coração, tira todo impedimento, toda distração, Senhor, todo pensamento que não provém do Senhor. Que possamos realmente, ó Pai, estarmos concentrados naquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, queridão, queridona. Isto. Já abra a sua Bíblia, isso, Josué, capítulo 14. Jesus é a nossa herança. Uma irmã comentou comigo antes do culto, a Cida, que estava preocupada com a minha voz. Essa semana sumiu a minha voz alguns momentos. Fui tentar gravar a aula do pessoal do discipulado, só deu certo na terceira vez, né? Depois de eu precisei aplicar aí um mel. Eu não sei se eu tenho dado aulas também e falado bastante. Se você quer um motivo específico para orar, ore pela minha voz. Amanhã eu vou estar bate e volta, vou amanhã, volto sábado, dando aulas também lá no Rio de Janeiro. E vai chegando o final do ano, a voz ela vai ficando cansada, não é? E a voz é essencial. Hoje, 8 horas da manhã, eu estava pregando ali no velório e tive reuniões também. Então esteja me ajudando aí em oração para que a voz esteja sendo bem tratada. Jesus é a nossa herança. Fiquei com essa temática na cabeça, considerando, amados, esse texto em que o autor nos apresenta o início dessa divisão das terras, no capítulo 13, não é? Então prossegue aí no capítulo 14, sendo que no capítulo 13 o destaque é Josué, já envelhecido, idoso, entrado em dias, para usar a expressão da Almeida Revista Atualizada, e o Senhor dizendo, olha, ainda tem muita terra para conquistar. Eu sei que essa mensagem de quinta-feira passada encorajou muitos irmãos que se sentiram realmente renovados, nesse sentido de que muitas das conquistas que Deus quer que tenhamos na vida, na nossa vida, podem levar a nossa vida inteira, né? A gente muitas vezes faz planos achando o seguinte, não, é plano de curto prazo, médio prazo. Mas eu não quero te enganar não, mas maior parte dos planos de Deus para a sua vida vão levar a vida inteira. E para eu não te enganar mesmo, vai ter coisas que você não vai ver. Deus vai chegar para você como chegou para Moisés e falou, você verá, mas não entrará. Então, Moisés ainda viu, né? E não entrou. Talvez você nem veja. A gente precisa, amados, ser sincero conosco mesmos a respeito disso. Quem está fazendo o discipulado com a gente, o tempo, a agenda e o foco, está aprendendo junto, né? Que a nossa vida, ela tem uma missão.
E essa missão, muitas vezes, ela precisa ser descoberta em um momento, que pode ser uma crise, uma perda, uma dor, uma decepção, ou não tem um momento certo para a gente descobrir isso. E a missão a gente não inventa, a gente descobre ao longo da caminhada. Como que se descobre? Enquanto se vive. Então, no capítulo 14, nós somos apresentados a um outro gigante, chamado Calebe. E é esse o contexto. Calebe, ele requer para si uma herança que lhe havia sido prometida há 38 mais 7, 45 anos. Moisés prometeu. Passaram-se 45 anos. E Calebe está quietinho, quietinho. O R. Wisby disse que, na verdade, Calebe tinha um dom de falar apenas na hora certa. Ele ficou calado 45 anos. Você aguentaria ficar? Alguém faz a promessa e você espera 45 anos. E aí, lá sem mais nem menos, Calebe chama Josué e fala assim: meu amigo, vamos tomar um café lá na minha tenda. Conversa vai, conversa vem. E Calebe então lembra Josué daquilo que lhe havia sido prometido. Josué olha para ele, Josué 95 anos. Calebe 85 anos. Deve ter olhado assim e fala, mas... E aí Calebe diz, não, mas eu tenho vigor. Eu tenho vigor, eu quero a minha herança. Dá-me este monte. O Monte Hebron. Querendo Deus, nós vamos procurar entender por que Calebe queria tanto Hebron para si. Josué capítulo 14. Vamos ao texto então. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia, Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de Josué constituíram 2 tribos de José, constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem, e os seus arredores para seu gado e para sua posse, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Mas eu perseverei em seguir o Senhor
meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua, e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Esse Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Deus, por favor, capture o nosso coração, que não haja nenhum empecilho para que a tua palavra seja ouvida ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. João Renato, a frase que sintetiza esse texto é essa: nossa cidadania espiritual está assegurada. Jesus é a nossa herança. Aquilo que Josué não viu, Calebe não viu, nós vemos. Alguém já disse que nós precisamos subir as costas dos homens do passado para vermos além. Respeitosamente, nós estamos subindo aos ombros de Josué, subindo aos ombros de Calebe, para ver a Jesus e a nossa herança, a nossa cidadania espiritual assegurada. Eu disse na quinta-feira passada que alguns têm esse trecho aqui, a partir do capítulo 13, indo adiante na nossa exposição, até o finalzinho, até o verso 22. Tem gente que vê essa porção como enfadonha, entediante. Mas eu lhe garanto que se você subir nas costas desses homens, você verá o alvo de tudo, a nossa herança. Eu ouso dizer, amados, de que Pedro subiu nas costas desses homens, quando ele escreveu a sua primeira carta, no capítulo 1, versos 3 a 7. Porque somente alguém que está vendo algo que nenhum outro homem do seu tempo viria, poderia escrever assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Palavrinha que vai se repetir no livro de Josué
60 vezes. Para uma herança, Pedro diz, que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Há um paralelo de 1 Pedro com Josué, porque 1 Pedro é a carta dos peregrinos, aos peregrinos, aos eleitos peregrinos, salvos no céu, caminhando na terra, vitoriosos nas regiões celestes e em lutas bravias na terra. É o livro de Josué, um livro de conquistas, um livro que agora, amados, nessa porção, que repito, muitos têm como entediante, cada tribo tem que correr atrás da sua terra, sendo que essa terra já havia sido sorteada, dada ao povo, só que agora ela precisava ser conquistada. A tribo de Judá, por ser uma das maiores, ficou com a maior parte da terra. Daí que nós temos a entrada de Calebe e de sua família, nós vamos ver daqui a algum tempo. Então, o texto se divide em, primeiro, repartindo as heranças, versos 1 a 5, e depois, realmente, temos que deixar Calebe falar. O homem, eu nominei Calebe, hein, João Renato, dando um clique aí, 2, mais um, isso. Calebe, o vigoroso. O vigoroso. Não é para qualquer um, amados, dizer, olha, eu estou com o mesmo vigor, a mesma força de 40 anos atrás. 45, né? Eu tenho mais os 38 da caminhada no deserto e os 7 da conquista. Aí você deve estar pensando, mas pastor, não é 40 anos no deserto? É, mas com 2 anos de caminhada no deserto, Moisés mandou espias, 12 espias, para ver toda a terra de Canaã, incluindo Hebrom. Os 10 espias voltaram com resultados, com relatórios desanimadores. E apenas 2 voltaram dizendo, não, nós vamos conseguir, Deus vai nos ajudar. Que foi justamente Josué e Calebe. Eu tenho para mim que Calebe ficou encantado com Hebrom. E ele resolveu voltar para conquistar. Voltar não, mas permanecer, perseverar para conquistar a terra que lhe havia enchido os olhos. Olha para mim, queridão e queridona, tem muita coisa que Deus quer lhe dar, mas que você vai precisar perseverar. E perseverar significa não desistir. Mesmo diante de severas
oposições. Severas mesmo. João Renato, ponto 1, então. A palavra herança, eu já cantei a pedra para vocês, aparece no livro de Josué 60 vezes. É o livro das heranças, não é? A palavra herança no original significa tomar como possessão, tomar posse, herdar. O interessante no versículo 1 é que as heranças que os filhos de Israel receberam e que Eleazar, que era o sacerdote, e Josué, que era o líder militar, estavam ali à frente do povo. Mas eu quero destacar no versículo 1 essa expressão assim, preste atenção: chefes das famílias, das tribos, dos filhos de Israel. Eu fiquei pensando sobre isso, ou cabeças dos pais das tribos, conforme vai dizer a revista atualizada. Os chefes familiares. A Bíblia, de uma maneira muito especial, favorece-nos o entendimento de que Deus revela a missão, o propósito, a liderança da família para os seus chefes. É claro que nós vivemos hoje contextos familiares em que as mulheres, por viuvez ou por ter optado por estar solteira, elas precisam ser chefes de famílias. Eu não estou entrando em exceções, mas a regra é que haja essa cadeia de autoridade. E eu compreendo o versículo 1 aqui como uma cadeia de autoridade. Primeiro Eleazar, o sacerdote. Depois Josué, o chefe militar. E depois os chefes das famílias. Há uma cadeia de autoridade. Os salmos de número 127 e 128 são salmos unidos e que falam a respeito do homem que tem o Senhor como confiança, como aquele que edifica. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Mas o salmo de número 128 vai dizer: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A figura do homem, amados, tem sido ridicularizada na nossa sociedade. E muitas vezes, inadvertidamente, nós contribuímos para isso. Ao assistirmos filmes, séries e acharmos até normal algumas mulheres depreciando a figura masculina. Ou algumas histórias retratando sempre o homem de uma forma abobada, abestalhada, feminizada. É verdade. Quando, na verdade, na palavra de Deus, o homem, o chefe da casa, é o representante de Deus na família. Usando os ofícios de Cristo propostos por Calvino a Jesus, sem medo de errar, o homem é um profeta, um sacerdote e um rei. A sua liderança não pode de maneira nenhuma ser desconsiderada. Temos que levar isso em consideração. Cada tribo, amados, era representada por um chefe de cada família. Havia um conselho de líderes em Israel. Quando o Senhor Jesus estabeleceu seu grupo mais próximo, ele chamou discípulos para si. Jesus tinha discípulas também, mulheres que serviam a ele. Mas os que caminhavam com ele de perto, os 12 a quem ele chamou, foram homens. Paulo vai dizer aos Efésios de que a igreja tem como fundamento
os profetas e os apóstolos. Tanto aos Efésios quanto aos Colossenses, nos chamados deveres domésticos, há incumbências seríssimas em relação à figura masculina, que inclusive é considerada, Paulo aos Efésios vai dizer isso, o cabeça, o líder da família. Então, não me parece ser apenas uma questão de redação, o versículo 1. Me parece que aqui a liderança masculina é evidenciada. Outro ponto que merece registro, a partir do versículo 2, é de que a herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. E no versículo 5 vai repetir, como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Tudo em obediência àquilo que já havia sido definido em Números 26, 52 a 56. Diz assim o texto, o Senhor disse a Moisés, a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. À tribo mais numerosa você dará a herança maior, e à pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo, em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. Números 34, 13 a 15 também dá um detalhamento dessa herança por sorteio. A terra seria dada dividindo pelas tribos, maiores tribos, maior porção, mas dentre essas terras, as famílias seriam contempladas por intermédio do sorteio, o lançamento de sortes. É interessante, amados, eu fiquei pensando muito também sobre isso. Essa ideia do sorteio, amados, era o entendimento dessa época de que o levantamento de sortes se poderia identificar a vontade de Deus. Decisões eram tomadas por sorteios para que nenhuma escolha fosse vista como sendo de ponto de vista humano ou de autoridade humana. Provérbios 16, 33 vai dizer, para se fazer um sorteio são lançados os dados, mas a decisão procede do Senhor. Sorteio. Porque aí, amados, não haveria aquela confusão que algumas famílias hoje têm sobre a divisão das terras. Não era vontade de homem algum. Não seria uma questão de capricho. Eles orariam, buscariam a vontade de Deus e fariam sortes. Levantamento de sortes. Com isso, algumas coisas, por exemplo, aconteciam por conta disso. Consequências bem benéficas. Primeiro, o povo seria levado a considerar de que havia um poder na vida mais alto do que aquilo que os ganhos materiais poderiam representar. Porque eles não ficariam preocupados, amados, em fazer pressões, em fazer lobbies, em fazer solicitações. Não, não. O que viesse da sorte, viria do Senhor. Uma outra consequência benéfica, eles seriam gratos, e gratos a Deus, porque foi Deus que movimentou a situação. Foi Deus que mexeu com os fatores ali. Ninguém estaria sendo considerado
o mais esperto ou aquele que, de certo modo, levaria algum prejuízo. Não há prejuízo, todos ganharam. O descontentamento e a desconfiança eram reduzidos ao mínimo. E importante também, a ambição desenfreada ou desordenada seria, de certo modo, limitada. E, por fim, os direitos e os interesses dos outros seriam respeitados. Tudo que Deus faz é correto, amados. Eu não quero ser inocente, e nem quero que você seja inocente, para dizer que não houve motins, ressentimentos e cobranças. Depois você lê o livro de Juízes, e você vai ver o que em Josué estava acontecendo tudo muito bem, obrigado. Em Juízes a coisa degringolou, porque cada um fazia aquilo que dava na sua cabeça. O povo abriu mão, amados, do Senhor. Mas tudo que o Senhor faz é bom. É bom. Então nós precisamos considerar isso também. Considerar, amados, de que assim como Deus honrou, e por duas ocasiões, no versículo 2 e no versículo 5, aparece como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Eu fico encantado, amados, com a deferência que o autor do livro de Josué faz a Moisés. São 58 vezes que aparece o nome Moisés no livro de Josué. Eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Na política contemporânea, quer dizer, política sempre que foi política, quando se assume a alguém um cargo de liderança, o que se faz, na maioria das vezes, é se desprezar as realizações, os feitos e as palavras dos antecessores. Se começa tudo de novo. Isso já é antigo. No Egito antigo, por exemplo, era assim. Quando assumia um faraó de uma outra dinastia, as pedras, os registros, eram todos destruídos. Não se deixava nenhum vestígio de qualquer realização. Os nomes dos monumentos eram trocados. Conforme existe hoje em dia, não é? O pessoal não está trocando nome de rua, trocando nome. Por quê? Porque não, agora eu estou à frente, vai ser um novo tempo. Não é? É um novo tempo. É igual aquele pastor que foi assumir a igreja e falou, agora a igreja vai ser o regime teocrático. Não vai ser democracia, não. Vai ser teocracia. E o meu nome é Theo. É? Mas Josué não fez isso, amados. 58 vezes o nome de Moisés é registrado. E a memória histórica é respeitada. E o texto diz, como o Senhor havia prometido a Moisés. Como o Senhor havia prometido a Moisés. E o que me encanta, amados, olhe para mim, é que nós, é uma outra questão que nós fazemos. Hoje eu estava numa reunião de pastores e fiquei tão triste de saber da situação trágica de alguns pastores. Pastores sendo processados por abuso sexual, pastores que estão traficando drogas, desviando recursos de instituições. Me deu assim uma tristeza enorme no meu coração. E saber, amados, de que, de alguma forma, eu não sei como é que você vai receber isso daqui. Claro, aquilo que foi cometido precisa ser investigado. Caso comprovado, deve ser pago
em prisão, em indenização, o que seja. Mas de alguma forma, Deus não pega a história de vida desses homens que hoje estão desviados, para usar o termo mais coloquial. Deus não pega essa história toda e joga no lixo. De alguma forma, Deus honra o tempo. Quer seja pouco, quer seja muito, em que eles foram fiéis. Moisés também foi um homem dos seus vacilos. A Bíblia não esconde os erros dos seus personagens. Abraão era mentiroso, ou foi mentiroso, né? Isaac mentiu também. Jacó era um 171 da Bíblia. José gostava de contar vantagem para os seus irmãos. E outros personagens mais. Davi chegou a pegar a mulher do outro. Mas Deus, de alguma forma, conseguiu olhar para esses homens e dar a eles graça. Ah, pastor, só está dizendo que todos foram salvos? Eu não sei, eu não sou Deus. Mas Deus deu graça. Como deu para Moisés. Como dá para mim, dá para você também. Porque aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Cuidado. Esse texto fala muito ao meu coração quando eu falo assim, não, Deus ainda tem promessa para cumprir. Deus ainda tem promessa para cumprir. E aí, amados e amadas, entra em cena esse cidadão chamado Calebe. Calebe, versículo 6, era filho de Jefoné, o quenezeu. Aí você fala, pastor, por que essa ênfase do quenezeu? O quenezeu, amados, era um povo aparentado com os edomitas. Calebe era descendente, provavelmente por parte de pai, de Esaú, irmão de Jacó, aquele que tinha o direito da herança que Jacó lhe tomou. Os edomitas e os hebreus, ou os israelitas, eram inimigos figadais. Os dois irmãos fizeram as pazes ao final, Jacó e Esaú, naquele texto lindíssimo de Gênesis, mas os filhos e filhos desses dois se tornaram inimigos. O Salmo de número 137 vai dizer que quando Jerusalém foi destruída, os edomitas ficavam nas esquinas para debochar, violentar, apedrejar os israelitas que estavam sendo destruídos ali pelas tropas de Nabucodonosor. Só para você ter uma ideia, Herodes e toda a sua dinastia eram idumeus, que vieram também de Edom, que era um outro nome de Esaú. Então Calebe, ele era mestiço. Era um estrangeiro, amados, convertido ao Deus de Israel. Nós não sabemos se Calebe se converteu no Egito, se a família dele se misturou com alguma família hebreia. Não sabemos. O que sabemos é que o texto diz claramente, Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu.
E tudo leva a crer de que o desejo de Caleb por Hebrom é porque, para quem não sabe, Hebrom foi uma das cidades que Abraão passou e estabeleceu um altar. Gênesis capítulo 13. Foi em Hebrom também que Sara, a esposa amada de Abraão, morreu. Foi em Hebrom que Abraão, Isaque, Jacó e praticamente todos os filhos de Jacó, se não todos os filhos, segundo Flávio Josefo, e Lia, uma das esposas de Jacó, foi sepultado. Era um local sagrado em Canaã por conta de Abraão. E Caleb, amados, ele diz o seguinte: eu quero Hebrom, eu quero essa herança para mim, eu quero ter essa história para contar para os meus filhos, para os meus netos, para os netos dos meus netos. Eu não vou ficar enchendo muito, mas foi em Hebrom que Davi foi ungido e foi rei durante 7 anos e meio antes de reinar sobre todo Israel. Hebrom é importante na história, amados. Provavelmente foi em Hebrom, foi para Hebrom que Zacarias e Ana foram, para que Ana tivesse um ambiente tranquilo para dar à luz ao seu filho João Batista, região montanhosa de Judá. Isabel, rei de Zacarias e Isabel. Então Hebrom fazia parte, amados, da história do povo de Deus. E aí então, sabendo disso, que Caleb era um mestiço, porque talvez por parte de mãe ele fosse hebreu, não temos como afirmar isso, esse texto se torna ainda mais forte. Caleb chega para Josué e diz assim: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Está lá em Números, capítulo 14, versículos 21 a 24. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, se nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Você está conseguindo acompanhar? 45 anos. Versículo 7, voltando a Josué, capítulo 14. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. E o que estava no coração de Josué? A revista atualizada diz: o que eu sentia no meu coração. Números 13, versículos 27 a 30, nós temos um resumo do relatório dos 10, que disseram o seguinte: fomos à terra a qual você nos enviou, falando a Moisés. É uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. E aí tem aquela história do cacho de uva que foi carregado por 2 homens. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak, os Anaquins. Não é o Anakin Skywalker, mas era os Anaquins.
Só vai entender a menção os nerds. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então esses foram os 10 falando o seguinte, gente, a terra é boa, mana leite e mel. Eu comecei a comer uma uva há 10 quilômetros atrás, eu ainda estou mastigando ela. Há fartura na terra, mas olha, tem muito gigante lá. Os anaquins estão lá. E quer que eu seja sincero, os espias falaram, ainda tem Amalequita, só do nome, não precisa nem saber estudar Amalequita. Amalequita, gente má, Amalequita. Os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus que moram perto do mar, na beira do Jordão. E aí olha para mim, versículo 30 de Números 13. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse, isso é o que ele sentia no coração, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Eu não sei, queridão e queridona, se você tem algum amigo pessimista. Você tem? É um perigo um amigo pessimista. João Marcos, João Renato, Linalvo, falei só os mais quietos. O pessimista é complicado. Um animado não anima 10. Mas um desanimado desanima 100. Você conhece pessoas assim? Que o tempo está nublado, ele olha e fala assim, caramba, vai chover. Só para você ficar triste por conta do plano que você tinha de sair e de fazer um piquenique. Tem gente que eu acho que ora para chover quando a gente vai fazer piquenique. Tem gente que gosta de ver a tristeza do outro. Nunca consegue, amados. Tudo bem, tem inimigo na terra, mas Calebe disse o seguinte, vamos subir agora, gente, vamos tomar posse, nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Por isso, amados, que o Senhor falou, Números 14, 30, para estes cidadãos, vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amados, um comentarista fez questão de dizer o seguinte, a maioria mediu gigantes contra a própria força. Calebe e Josué mediram gigantes contra Deus. A maioria tremeu, os dois triunfaram. A maioria cria em gigantes e num Deus pequeno. Calebe cria num Deus grande e nos pequenos gigantes. E Calebe me encanta, amados, porque olha só, ele vai falar aqui de gigante também, olha só. Ele fala que ele perseverou, versículo 8, os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor. E Moisés, versículo 9, disse que certamente a terra em que você pôs o pé será sua, porque você perseverou. Olha só quantas vezes aparece a palavrinha perseverou. Perseverou. Sabe o que significa no original hebraico perseverar? Significa estar cheio. Estar pleno. Estar satisfeito. Só persevera quem descansa e confia de que tudo que ele precisa já foi dado pelo Senhor. Só persevera quem ouve de Deus e crê. Não adianta também só ouvir. A minha graça te basta.
E agora, versículo 10, que o Senhor me conservou com vida, 45 anos se passaram, eu estou com 85 anos, eu estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou, e a força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário, tanto para entrar na batalha quanto para sair. Me dá esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Amados, se segura aí na cadeira. Não é coisa para pouca gente, não é para muita gente, não. Isso aqui é revelação purinha do Senhor. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Eu fico imaginando que Caleb poderia ouvir, claro que eu estou fazendo um paralelo com um lapso de tempo muito grande, aquilo que Paulo disse aos Coríntios. Portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amados, Caleb não está dizendo que não tinha gigantes. Tem gente que tem uma fé muito imatura. Não tem gigante lá não. Eu não estou vendo gigante. Não, ele falou tem gigante. Passaram-se 45 anos e ainda tem gigante. Mas me dá esse monte. Me dá esse monte, porque se o Senhor estiver comigo, repita comigo, se o Senhor estiver comigo, eu vou lá. Caleb não é corajoso, amados, assim. Eu vou lá, vou encarar gigante. Vou pegar... Não. Ele falou, se o Senhor estiver comigo. Alguém já disse que coragem é a arte de esconder o medo. Você confia. Caleb via os gigantes, viu a estatura deles, viu as cidades fortificadas. Caleb sabia, queridão e queridona, quais eram as dificuldades e as ameaças que aguardavam ele e sua família. Mas Caleb também reconheceu que havia à sua disposição um poder, o poder de Deus. E ele acreditou na possibilidade daquilo que parecia impossível aos outros. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. E Caleb ia sapatear e dizer glória. Porque ele cria, amados. Ele cria. Ele sentia no coração, eu gosto dessa expressão, como eu senti no coração. Amados, nós precisamos de uma fé que ultrapassa a racionalidade, a lógica engessada. Tem gente, amados, que tem luz, mas não tem calor. Tem gente que tem doutrina certa, mas está morto. É ortodoxo na doutrina, está certo, mas é um cadáver ambulante. Tem cara que é capaz de falar da graça de Deus, do poder de Deus, como se estivesse falando de um assunto enfadonho. Amados e amadas, a declaração de Caleb precisa incendiar os nossos corações. O Senhor disse para ele, prometeu para ele, então ele disse, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Eu estou forte. No original, eu estou duro, corajoso, firme. No português rasgado, eu sou duro na queda. Por isso que o versículo 13 vai dizer que Josué o abençoou, deu a cidade de Hebrom logo a Caleb. Falou, Caleb, toma Hebrom para você. Hebrom passou a ser de Caleb.
Depois nós vamos estar vendo Caleb conquistando, é bom, porque ele deu, mas Caleb precisava conquistar. Não é? É igual a salvação, a gente tem, pela graça, mas a gente vai perseverar. Não fica assim, achando que, não, agora é só vitória. Não, não, vamos lutar, tem um gigante. A cidade de Hebron chamava Kiriat Arba. Arba era o nome de um Anaquim. E eu gosto como o capítulo termina. E a terra repousou da guerra. Amados e amadas, quando Deus lhe coloca diante de um desafio, mesmo que esse desafio seja você se deparar com gigantes, Ele é que luta por você. Está preparado para receber uma palavra? Salmo 18, 32 a 34. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Como é bom saber, amados, como é bom saber que entre marchas e contramarchas, como disse Frederico Meyer, as inúmeras mortes, os murmúrios e rebeliões do povo. Caleb assistiu tudo. Caleb não buscou, amados, uma co-liderança com Josué. Nenhum texto vai dizer que Caleb pleiteou alguma posição. Caleb aprendeu a ser liderado. Ele falou no momento certo. Ele viu coisas absurdas. Ele viu toda uma geração morrer. Você sabe o que é isso? Toda uma geração morrer e ele olhar de um lado e para o outro e falar o seguinte: aquele é filho do meu amigo, aquele é neto do meu amigo, mas do meu tempo só tem Josué e eu. Mas ele perseverou. Porque ele manteve o propósito de fazer a vontade de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes na igreja a gente sente assim, né? A gente fala, meu Deus, mas fulano saiu, fulano não vem, fulano... Às vezes a gente olha para a família, a gente vê, poxa, eu fiz aniversário e fulano não lembrou, ciclano não lembrou. E a gente às vezes se sente tão triste, mas levanta a cabeça, tá? Deus é contigo. Deus é contigo. Em 5 minutos eu termino. Fazer 2 aplicações apenas, João Renato. A primeira é o seguinte: nós temos de tomar nossas decisões pautadas sempre em orientação do Senhor. Nós não usamos hoje o expediente das sortes, mas precisamos nos apropriar da oração e jejum antes de decisões importantes. Eu quero rapidamente dar alguns conselhos para você. Na repartição das terras, era por sortes, e o povo entendia que nas sortes Deus estava falando. Hoje nós não usamos sortes, mas nós queremos também entender a vontade de Deus antes de tomarmos decisões. Então o que a gente deve fazer? Primeiro, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pergunte, essa decisão que eu vou estar tomando vai glorificar a Deus ou vai apenas beneficiar e promover o meu ego? Como diz a moçada, fica a dica. Segundo, Tiago 1,5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Reconheça que você não é sábio o suficiente. Você sempre vai precisar pedir para Deus: Deus, me ajuda. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso tomar uma decisão e eu preciso analisar todos os lados. Me dote de sabedoria. Salomão, o homem mais sábio do mundo, só o era porque ele havia pedido isso ao Senhor.
Outra dica, né? Terceiro, Provérbios 15, 22 diz assim: sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Procure conselheiros fiéis. Fiéis. De repente alguém de fora consegue ver alguma questão que você que está no olho do furacão não consegue ver. Procure conselheiros maduros antes de tomar decisão. E quarto, persevere naquilo que o Senhor confirmou no seu coração. Provérbios 19, 21 diz: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Existem decisões que você vai ter que esperar passar um tempo para Deus mostrar e confirmar no final qual é o propósito dele. E você vai precisar de perseverança. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, se não me engano, 35, 36, vai dizer isso. Porque necessitais de perseverança, para que, após ter feito a vontade de Deus, você permanecer realmente firme. Depois de sofrer, diz um pouco. Há um preço a ser pago. E muitas vezes o preço a ser pago é o preço do tempo. Há um tempo, necessitais de perseverança. E a última aplicação é muito tocante no meu coração e no seu coração. Caleb, em alguns momentos ou aspectos, nos lembra o próprio Jesus. Com a radical diferença de que o monte que ele reivindicou para si foi o Gólgota, não o Hebrom. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nossa redenção particular. Caleb disse: dá-me este monte, dá-me o Hebrom. Jesus